Olá, amigo, tudo bem com você? Eu posso te contar como eram realizadas as tradições pós-mortem que a minha família trouxe da Europa? Bem, mas antes de começar a história, eu convido a você a se inscrever no canal se não for inscrito. E se quiser deixar um like para fortalecer, fique à vontade. Ficou curioso, é? Então vamos lá que eu vou lhe contar cada detalhe. Sejam muito bem-vindos, amigos, à página do Marcinho. E hoje eu vou lhes contar como eram as tradições e as cerimônias pós-mortem da minha família, esta do lado europeu. Eles trouxeram essas tradições de lá, só que como tem mais superstições envolvidas, eu acredito que você vai acabar rindo bastante. Desde pequeno eu sempre aprendi a lidar com a morte e suas superstições, pois quando alguém estava velho ou doente, que a família sabia que ele iria morrer, o infeliz da rodada, costumava gravar a sua voz em um gramofone. Mas aí eu acredito que você ficou curioso que mensagem era gravada. A mensagem poderia ser qualquer uma, qualquer que seja a última vontade da pessoa. Talvez ela estaria cantando ou lendo um livro, enfim, a possibilidade é infinita. Se você achou estranho um velório com o falecido cantando ou narrando alguma coisa, calma que o pior vem agora. Ou você vai rir muito ou você vai se assustar. Escute aí como eram as gravações das últimas vontades do falecido. Mas algumas famílias, antes mesmo de iniciar o velório, elas chamavam um especialista com um nome meio estranho. Ele era o daguerreótipo. Eu acredito que seja esse o nome. Era um artista que pintava os retratos de família, assim como você já deve ter visto aí na casa da sua avó, aqueles quadros antigos pintados à mão. Esta era a função do daguerreótipo. Mas com a popularização dos fotógrafos, esta profissão de pintar à mão acabou caindo de moda, vamos dizer assim. Até porque as fotografias eram mais baratas. Certo, mas aí você ficou se perguntando, e se não desse tempo de fotografar a pessoa? Ela batesse as botas e não deu tempo. O que deveria ser feito então? Ora, os famosos retratos pós-mortem. Veja, todos estão dormindo. Não estão dormindo, senhora. Estão mortos. É o livro dos mortos. Até nós podemos ver algumas fotos. Vejam que você não nota nada de diferente. Aparentemente estão todos bem felizes. Mas na verdade, se você não pertencesse à família ali do defunto, você não saberia quem morreu ali naquela fotografia. Porque aparentemente estão todos vivos ali. Mas esse processo era bem complicado, porque precisava de um embalsamador, de um figurinista, e o mais importante era contratar o bisavô do rapaz que criou os efeitos especiais do filme Robocop. O que? Você não entendeu? Olhe esta foto pela lateral em um ângulo diferente. Parece um ciborgue a pessoa, olha só. Os bebês e as crianças pequenas também eram fotografadas, pelo fato de que seria a única recordação que a família guardaria delas. Bom, eu estava pensando, para o fotógrafo devia ser fácil fazer as fotografias, não é? Se o homem fosse importante, o fotógrafo colocava ele numa posição de lorde. E é claro, como ninguém ia se mexer na fotografia, provavelmente não sairia tremida a foto.
Mas agora o próximo passo vem do latim, se chama memento mori. Nesse processo eram feitos moldes com massa, argila, o que desse para modelar o rosto da pessoa. Assim, então, você tinha um retrato 3D do falecido. Não se espante ainda tem mais. Para o molde ficar perfeito, eram retirados do falecido cabelo, unha, enfim, o que precisasse, até os dentes, em alguns casos, eram tirados. E só faltou um detalhe. Geralmente, os cabelos eram tirados da parte de trás da cabeça, pois a pessoa estaria deitada num caixão e dificilmente viriam atrás da cabeça dela. E olha esse outro detalhe, também eram feitos souvenirs com o defunto. Mas como assim souvenirs? Eles faziam um bonequinho com as roupas, colocavam cabelo e tudo. É parecido com um boneco de voodoo, mas não era bonequinho ali do falecido. Em alguns casos, como da barriga para baixo era cheio de flores, eles retiravam os ossos das pernas para fazer o cabo da faca. Você já deve ter visto facas artesanais com cabos de osso de animais. Pois é, naquela época era feito com osso de pessoa, como uma lembrança. Naquele tempo era normal ter em casa ouro, prata. Algumas pessoas tinham os dentes de ouro, e quando essa pessoa falecia, se ela tinha familiares, os familiares pegavam o ouro, derretiam aquele ouro para fazer 2 moedas de ouro ou ouro com prata para pagar o barqueiro que transportava a alma do falecido até o mundo dos mortos. Por que essas moedas nos olhos? Essa parte. Botavam moeda nos olhos dos mortos para pagar o barqueiro para levar as almas para o submundo. Mas em alguns casos, mesmo o falecido tendo as suas joias preciosas, ele ia ter que ir sozinho e remando o seu barquinho para o outro lado. Porque algumas pessoas quebravam a tradição acreditando que aquilo tinha mais valor para o mundo dos vivos. Outro costume que se acompanha até os dias de hoje nos vilarejos menores é o toque do sino da igreja. Dependendo a quantidade de toques e o jeito que aquele sino é tocado, a pessoa já sabe se é para uma festa, para um evento ou para informar de um falecimento. Mas o velório era sempre realizado em casa. Geralmente colocava-se o caixão ou em cima da mesa da cozinha ou na mesa da sala. Mas é por aí que as crenças e superstições começam. Eu vou explicar. Sabe aquela pessoa que morreu de algo que eles julgam sobrenatural? Pois bem, quando o caos era contado de uma pessoa para outra, eles tinham o costume de cuspir no chão. E, por exemplo, se na hora que eles estavam comentando o caso, ainda por cima cruzasse um gato preto entre a porta do estabelecimento ou do local que eles estavam conversando, aí eles iriam ficar sem saliva. Mas antes de se iniciar o velório, todos os espelhos da casa eram cobertos por um pano preto. Para que cobrir o espelho? É tradição aqui quando alguém morre. Você cobre o espelho para o morto não ver o reflexo e virar fantasma. Porque eles acreditavam que era no velório que o espírito da pessoa saía do corpo, ia embora. E se tivesse algum espelho por ali, a pessoa poderia olhar e ficar presa naquele espelho. E o outro motivo que eles cobriam o tal do espelho também era para não chamar ou atrair raios. Aí você vai dizer que isso era uma besteira? Até que não, naquela época não, sabe por quê? Porque as janelas das casas eram enormes para entrar bastante luz, porque geralmente não se tinha luz elétrica. Em dias de temporais com raios, os espelhos ficando próximos às janelas, eles tinham umas armações muito grandes feitas em metais. E acreditava-se que aquelas armações em metais poderia funcionar como um para-raio
Mas eu vou verificar se essa história do raio procede ou não lá no Manual do Mundo. Mas uma coisa que todo mundo jurava de pés juntos era que dava para ouvir quando o espírito do infeliz da rodada saía do corpo. Geralmente, quando o estouro que dava na casa era muito grande, que eles diziam que o espírito tinha saído enfurecido, é porque alguém tinha feito algo de ruim com ele. E se o barulho era pequeno, era pouco, dizem que ele estava tranquilo. Mas com o passar dos tempos eu comecei a prestar atenção nessa história. Na verdade não tem nada de sobrenatural. O que acontece é que todo mundo se concentra em um ponto da casa, esta que é toda feita de madeira, o assoalho, tudo. E quando a casa é muito velha, com muito peso concentrado em um ponto só, o assoalho estoura, quebra, acompanhado-se de um barulho alto. Mas agora eu falo por experiência própria, o que eu julgo ser a pior parte. Todo mundo era obrigado a ir beijar o falecido, ou dar um beijo na testa, ou beijar na mão. Em alguns casos, quando o falecido tinha alguma criança pequena, eles colocavam deitado no caixão com o defunto, e um dos motivos que eles colocavam as crianças deitadas com o defunto era que se elas começassem a sorrir, elas estavam vendo uma luz vindo do céu buscar o falecido. E se elas começassem a chorar desesperadas, provavelmente a luz não era tão azul, e mais para cor vermelha. Só que eu era pequeno, eu morria de medo, porque em alguns casos você iria ter que dormir ali na casa do falecido. E depois que eles tiravam o caixão de cima da mesa, você iria jantar ali naquele mesmo dia. Mas falando em jantar, outro costume era fazer muita comida para quem vinha ali na cerimônia, ali no velório. Tinha desde sopa, café, chá, doces, bolo, tudo que você pensar. Mas por que tinha tanta coisa para comer? Porque as pessoas vinham de muito longe para acompanhar a cerimônia. Então, geralmente elas chegavam com fome, com sede, e por isso que sim, elas dormiam na casa da pessoa que se foi. Era-se de costume também chamar a pessoa mais religiosa ali da vila para ficar rezando o terço, o rosário, enfim, eram orações constantes de hora em hora. Bom, vocês lembram que eu falei que as pessoas tinham que dormir na casa do falecido quando eles iam enterrá-lo? Pois é, naquela época e até nos dias de hoje não é de costume cremar ou enterrar em cemitérios, mas sim em um cemitério particular que geralmente fica ou atrás da casa da família, ou em cima do campo, ou bem no alto das coxilhas. Em algum lugar era enterrado, mas na propriedade do falecido. Então me diga você, o que você achou aí desses rituais, dessas mandingas, destes tipos de costumes e cerimônias? O que você achou? Você já ouviu falar de alguma parte dessa história? Já aconteceu com você? Comenta aí, eu quero muito ler a sua história também. Desde já agradeço a você que me acompanhou. Convido a você a se inscrever no canal se não for inscrito. Se gostou da minha história e quiser deixar um like, ficarei muito feliz. E até o próximo vídeo. Tchau!